não tinha. Requisitos. Aqui é uma ordem cronológica, né? Então, o requisito está ali no 3. Por que eu, particularmente, não gosto de tratar dos requisitos antes de encontrar a solução? Porque, às vezes, eu encontro 4 ou 5 soluções, né? E aí, se eu tratar do requisito antes, a depender da solução, aquele requisito ele não vai ser compatível. Então, eu vou levar o tópico para lá, porque depois nós vamos pensar nos requisitos que são necessários nos pneus, né? Porque não é só relacionado à especificação do pneu, mas demais requisitos que são necessários, né? Por exemplo, pneus, a gente sabe que, dependendo dos pneus, precisa ter ali o certificado do Inmetro. Que mais? Tem questões relacionadas ao IBAMA, que tem legalidade para vincular. Deixa eu ver se eu me recordo, né? Faz tempo já, a última licitação que eu ajudei. Catálogo também é um requisito que é relevante e necessário para pneus, né? Inclusive é validado pelo Tribunal de Contas. Só cuidado com muita exigência para não ter problema. Por exemplo, exigir que o pneu seja de procedência nacional, sua licitação não vai para frente, né? Você vai ter problema. Tá? Então, vamos avançar aqui. Eu vou copiar os tópicos. Para que a gente traga, né, esses requisitos. Professor, a gente fez uma licitação de pneus lá na minha cidade. Pode falar. Na verdade, foi a Secretaria de Obras que começou essa licitação e fez em conjunto com eles. E daí eles estavam falando sobre essa questão do pneu ser nacional. E daí a gente colocou na nosso descritivo um pneu que, se não me engano, era pneu ou era outro item, mas era de fora. Eles falaram que não podia fazer sentido, ser só nacional. Tá errado. Tá, e daí o que vocês fizeram? Eles tiraram nosso item. Que eles... Porque o item, eles falaram que não podia vir porque era importado. Então, né, se você pesquisar, você vai encontrar um monte de problema relacionado a esse tipo de licitação. Pela ótica do tribunal, o termo nacional, ele restringe um monte de outras marcas que, mesmo importadas, atendem, né, às necessidades da administração. Se o edital rodar com pneu nacional, já tem empresas aí que estão prontas para impugnar o teu edital e mandar direto para o Tribunal de Contas. Então, assim, até onde eu já trabalhei sobre o assunto, tem vários acórdãos que você vai encontrar do Tribunal de Contas, inclusive, é vedado esse tipo de exigência. Tem um acórdão do tribunal que ele coloca as exigências válidas e as exigências que não são válidas. Então, o termo nacional ele restringe as marcas, né, as marcas nacionais. Só que tem marca importada que ela atende bem, né? Então, o que você tem que focar aqui? Nas características e nos critérios que você vai utilizar ali, né, nos requisitos que você vai utilizar para afastar aqueles importados que não são bons. Porque a gente sabe que tem os que são bons e tem os que não são bons. Mas isso é uma problemática na administração. A administração... E a licitação saiu assim ou não? Assim, já coloco um alerta para vocês. Pesquisem, vocês vão encontrar, né, os acórdãos que tratam sobre o assunto. Mas rodou a licitação com pneu nacional, ela não chega no final. Não chega. Que vai, mas não vai. Né? Porque, assim, o pessoal não gosta, né, dos pneus importados. E também, eu compreendo, porque, às vezes, por exemplo, principalmente ônibus, né, a depender do pneu importado, ele tem um desgaste absurdo, assim, sabe? Então, tem muito essas questões aí. Eu, enquanto estava lá como agente, nós chegamos a homologar um termo lá, onde recusavam algumas marcas mediante ao mau resultado, né, que ela trouxe, né? Mas ali depois de um trabalho que o gestor fez junto com o fiscal de contrato e através de amostras ali constataram que aqueles pneus eles suportavam ali no máximo um mês rodando, sabe? Então, pela média, ele deveria aguentar ali quase que um ano, né? E estava havendo trocas com um mês. Então, a administração fez um procedimento e homologou ali a recusa daquela marca mediante o histórico, né? É o chamado procedimento de homologação de marcas, né? Não é muito comum, mas eles fizeram ali para
para que na próxima, né, aquele tipo de marca não fosse ofertado. Então, assim, dá para atender o interesse público com marcas importadas? Dá, você vai ter que atender, porque se você fizer nacional, tem um ramo de empresas ali entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que os caras já têm impugnações ali prontas, feitas, já bem elaboradas, inclusive, né? Teve um período ali que essas empresas, elas entraram tipo no estado todo, assim, mandando para quase todos os municípios, e aí tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público de Contas emitiram recomendações, né, para os órgãos para que não restringissem, né, a exigência com relação ali à procedência nacional. Então, cuidado, tá? Porque tende a não ir para frente. Vamos lá. Então, vamos explorar ali agora, né, o mercado. Né? Vamos explorar aqui as opções de mercado. Depois a gente volta para os requisitos. Tá? Agora, olha o que a ferramenta sugeriu. Quer que eu já transforme esse texto em uma justificativa formal da contratação no formato que se utilize em ETP ou termo de referência? Para mim está bom assim, né? Porque a partir do momento que eu vou dando esse entendimento de ETP, daqui a pouco ele me manda um ETP pronto. Eu não quero isso. Eu quero trabalhar aos poucos, né? Pneus é um objeto que eu nunca testei aqui, né, na ferramenta, mas vamos trabalhando na mesma linha. Então, a partir da necessidade da contratação, ele já fez, preciso realizar o levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis. Portanto, traga sugestões de soluções existentes no mercado para a presente demanda. Vamos ver o que ela vai me apresentar. E aí, pessoal, tem outro ponto. A ferramenta ela traz coisas reais e às vezes ela viaja. Né? Às vezes ela vai trazer um negócio assim que não tem muito nexo. Por isso que eu mencionei, vem a tua responsabilidade, a validação, né, dos atos, você enquanto agente. Então vamos analisar, ela já trouxe aqui, né? Alternativas possíveis. 1. Aquisição direta de pneus novos, seria a mais óbvia. Né? Compra de pneus de diferentes medidas e especificações técnicas, compatíveis com ônibus escolares e veículos de passeio. Possibilidade de aquisição com ou sem serviços de montagem, balanceamento e alinhamento. Cuidado com essa inclusão do serviço, que ela é restritiva também. Tá? Então, não vinculem, né, a montagem dos pneus junto, porque vai ser problema. Até porque, geralmente, a administração tem condição de montar, né, ou tem contratado esse tipo de serviço. Então, não vinculem. Tá? Garantia de fornecimento contínuo para reposição conforme a necessidade. Solução 2. Contratação especializada em fornecimento e manutenção dos pneus. Serviços que englobam fornecimento, montagem, alinhamento, balanceamento e rodízio. Não é muito comum na administração também. Né? E é restritivo, então possivelmente não é uma boa solução. Você trazer isso, por exemplo, contratar uma empresa com toda a sua estrutura, ela te fornece o pneu, ela monta, ela balanceia, ela alinha. Né? Não é uma boa solução. Tá? O que mais?
A aquisição de pneus remoldados, reformados, alternativa com menor custo unitário, disponível no mercado, possibilidade de utilização em veículos pesados e de passeio, onde a exigência de desempenho é menos intensa. Exige análise criteriosa da durabilidade e segurança. Agora aqui ele trouxe uma solução que existe no mercado, né, que os órgãos também contratam. Contratação de uma empresa especializada em recapagens. É bem parecido com essa outra aqui, né? Solução que prolonga a vida útil dos pneus, pode ser aplicável principalmente para ônibus, né, e assim por diante. Sistema de permuta, troca de pneus usados por novos ou recapados, né? Também acho que deu uma viajada, né, porque não é muito comum a gente analisar esse tipo de objeto, né, dentro da nossa realidade. A aquisição por meio de consórcio ou ata de registro de preço. Essa é uma realidade. Né? Recomendo, inclusive, para vocês que estão com problemas. Hoje, nós temos o procedimento ali de carona, né, que a nova lei trouxe, possibilitou e ele vem crescido. Claro que, para realizar um procedimento de carona, né, só tem que tomar cuidado com relação aos critérios mínimos que devem ser atendidos lá, quando forem utilizar ali esse tipo de procedimento. Qual que era a ideia do legislador, da legislação? Que os municípios, de preferência até 8 mil habitantes, se reunissem para constituir consórcio para fazerem compras centralizadas, né, no intuito de ter um melhor resultado. Aqui na nossa região a gente não tem muito isso. Lá em Santa Catarina, eu vou trazer uma referência de consórcio, existe o Sim Catarina, né? Então ele é um consórcio que foi formalizado ali entre os municípios da região e eles têm tido excelentes resultados ali, né? Então vale a pena dar uma olhadinha em um consórcio, né? Como foi a sugestão aqui que a ferramenta trouxe. Professor, vou utilizar todas? Não, né? O que eu considero válido aqui é a primeira opção, é a terceira opção e a última opção, né? Então, o que eu vou pedir para ele? Vamos lá. E aí, lá no tópico, ele continua, ó, e justifique, traga a justificativa técnica, econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Essa é a minha responsabilidade. Posso pedir para ele me ajudar? Pode. Né? Refaça considerando apenas a primeira, a terceira e a última opção. Porém, agora, avalie as três e traga justificativa técnica e econômica, avalie as três, escolha a vamos pedir só para ele escolher, escolha uma e traga a justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução voluntária. Perceberam que eu peguei o tópico levantamento de mercado e eu estou trabalhando parcialmente conforme o que é exigido no tópico, tentando buscar resultados ali da inteligência artificial? Vocês perceberam isso? É exatamente isso. Eu não vou pedir todo o trabalho inicialmente, né? Então eu tenho que trabalhar conforme o que eu preciso aqui resolver dentro, né, do meu estudo técnico preliminar, né? Então vamos lá, vamos dar o comando e ver o que ele traz. Então ele trouxe aqui, vou refazer o levantamento considerando apenas as três alternativas selecionadas: aquisição de pneus, pneus remoldados ou reformados e por meio de consórcio. Avaliá-las e, ao final, indicar a solução mais adequada. Então vamos lá. Aquisição de pneus, vantagem, maior durabilidade e segurança, atendendo plenamente às exigências técnicas e de transporte escolar. Garantia de fábrica, menor necessidade de reposição em curto prazo. Desvantagens, maior custo unitário,
Essa daqui também viajou. Processo licitatório específico pode demandar tempo para a conclusão. As 3, né? O tempo ele não é muito diferente. Com exceção do carona, que às vezes a carona ela vai ter um tempo mais rápido. 2. Aquisição de pneus remoldados e reformados. Custo unitário reduzido em comparação aos pneus novos. Alternativa ambientalmente sustentável, né? Legal. Prolonga a vida útil da carcaça do pneu. Desvantagens: vida útil significativamente menor, implicando em maior frequência de substituição. Restrição de uso para veículos que utilizam transporte de passageiro, especialmente escolar, por questões de segurança, por isso que é utilizado mais em máquina. Risco de desgaste irregular, maior probabilidade de falhas. Terceiro, consórcio, vantagens: economia em escala, porque o consórcio ele reúne demanda de vários, né? Com preços mais competitivos que os obtidos em certame isolado. Celeridade do processo de aquisição, sim, né? Eu já vou atrás de um processo que já aconteceu, né? Que já está pronto para ser utilizado. Possibilidade de aquisição de pneus novos, garantindo segurança, durabilidade. Desvantagem: dependência da disponibilidade de itens compatíveis em atas. Então, pelo sistema de registro de preço, você pode utilizar até 50% do quantitativo daquele item na ata. Então, às vezes, dependendo do quanto tem, não vai suprir sua demanda, né? Limitação quanto à escolha de marcas e modelos. Então, você vai utilizar o que está disponível lá, conforme que foi licitado, né? Aí, vamos lá. Solução escolhida: aquisição de pneus novos por meio da adesão em consórcio. Então, ele avaliou e disse que o consórcio é melhor, né? Vamos entender por quê. A opção pela aquisição de pneus novos via ata de registro de preço se mostra a mais vantajosa, pois concilia segurança, eficiência administrativa e economia de recursos públicos. Sob o ponto de vista técnico, os pneus novos oferecem maior durabilidade. E aí ele vai trazendo todo um monte de justificativa. Do ponto de vista econômico, a adesão à ata e consórcio possibilita a obtenção de preços mais competitivos, está correto. Ganho em escala, redução de custos indiretos relacionados à condução do processo, e além do tempo também, né? Assim, a escolha dessa solução garante eficiência aos gastos públicos. Vamos lá. Nós estamos falando aqui do município de Palmital. Aqui no Paraná, eu tenho tanto consórcio assim à disposição? Eu não tenho, né? Eu citei um, que é o Sim Catarina. Mas pode ser que não tenha pneus lá, né? Ou ele avaliou o consórcio ali e ele chegou à conclusão de que não tem pneu, né? Então, vamos supor que seja essa a situação, porque vocês têm que avaliar isso. Ah, beleza, sugeriu o consórcio, então agora eu preciso analisar se tem consórcio aí com pneus disponíveis, né, para carona na região. Eu te falei do consórcio porque, de fato, eu tenho visto o pessoal pegar carona lá e comprar veículo, comprar máquina, comprar alguns bens, como ar-condicionado, né? Pneus, eu não tenho esse histórico. Mas vamos supor que você avaliou lá e não tem pneus, né? Você traz essa informação aqui e pede para ele reanalisar. Mas olha que interessante, não sei se lá no município vocês chegaram a pensar no carona? Como é que é teu nome? Elton. Não chegaram. Então, assim, você já tem uma outra alternativa, né, que se você considerar relevante, eu recomendaria, né, mas que vocês avaliassem e estudar como é que está lá esse consórcio,
porque de repente às vezes eles têm lá já licitado e disponíveis, né? Então, a depender da necessidade, talvez parcialmente vocês conseguiriam resolver. Eu sei que tem muita coisa pronta lá, sabe? Só um cuidado com relação ao que a legislação traz ali de requisito mínimo a ser atendido quando for realizar ali o procedimento de carona, né? Enfim. Mas a gente já sai daqui com uma outra visão. Eu comentei aqui que na última aula nós trabalhamos lá com a Câmara de vocês, né? No ETP ali, então a gente foi explorando e saímos daqui com um ETP com uma solução, né? Embora eu acho que vocês até já tinham encaminhado lá, né? Mas foi bem interessante, né? Então vamos lá. Então ele já disse aqui que a alternativa 3 deixa de ser viável, né? Nós já sabemos as 3. E aí ele já me sugeriu a aquisição. O que eu vou pedir? Para que ele mantenha ali a do consórcio, mas que diga ali que não é viável mediante as informações. Só para que a gente tenha 3 opções. Aí agora a gente fecha o mercado. Então, entenderam, pessoal? O mercado é isso. É eu avaliar o que eu tenho disponível e dali sair com uma solução. Então, agora eu sei que é a aquisição de pneus, né? Aí eu vou para os quantitativos, né? E ali também nos quantitativos eu já começo a pensar na especificação, porque posteriormente eu tenho que precificar, né? Eu tenho que falar do preço, tá? Então, tá aqui as 3 soluções, né? Eu vou pedir para ele deixar agora de uma maneira menos densa e em tabela. Tá aqui, ó. Na mesma velocidade que a gente constrói tabela, né? Aí ele já disse que eu cheguei no meu limite, tá vendo? Então a versão 5.0 eu já não tenho mais. Mas vamos seguindo, tá? Então ele trouxe uma tabela comparativa, né? Trazendo ali aquisição de pneus novos. Vantagens, desvantagens, já disse que é viável, né? Pneus remoldados, né? Trouxe aqui vantagens e desvantagens, não recomendável. Consórcio, né? Trouxe aqui mencionando que Palmital não tem um consórcio ativo, depois vocês podem complementar isso, e disse que é inviável, né? E aqui no final, ele trouxe a justificativa. Tá bom? No meu ponto de vista, tá bom? O que eu posso explorar também? Não sei se a minha licença vai permitir agora, né? Mas vamos lá. Pedir para que ele traga também informações de outros órgãos, né, que estão com problema distinto, resolvendo aqui com solução similar. A gente vai ficando com preguiça aqui, né, porque eu já cheguei no meu limite de acesso. Vamos lá. Então, aqui ele trouxe para mim um rol de 4 municípios, né? Exemplo de soluções semelhantes em outros municípios. Maringá, frota escolar apresenta desgaste. Aquisição direta de pneus novos, né? Ele não trouxe para mim a fonte, né? Então, eu quero validar.
Imagine se a nossa licença fosse a paga, né? Quanto que a gente conseguiria trazer ainda mais com relação, né, aos nossos processos. Vamos ver, ele disse que está buscando na web. Ele só não colocou na outra tabela, né, que era o que eu queria lá. Tá, mas aqui ele trouxe a informação da licitação, ó, tá aqui, e o link de validação, né? Vamos clicar em um para a gente ver se vai lá no site de Maringá, no portal de transparência. Ah, tá aqui, ó. Aquisição de protetores, câmaras de ar, aquisição de pneus novos, né? Rodas, protetores e... Aí eu teria que acessar aqui e entrar, né, para verificar o que é. Mas, enfim, a informação é verídica. Eu preciso comprovar que tem outros entes solucionando o problema, né, com solução similar à minha, porque é essa a lógica do mercado, né? Eu encontro a solução e eu valido também, né, por meio de outros entes. Tá? Tranquilo? E para concluir, né, vamos ver se ele faz isso, né, mas se não fizer, aí já está ótimo assim. Agora ficou legal. Então, olha aqui como é que está ficando o meu levantamento de mercado, né? Está aqui, ó, aquisição de pneus novos, vantagens, desvantagens, viabilidade, exemplo de municípios, né? Maringá, Foz do Iguaçu, Londrina. Então, para cada um ele trouxe ali um exemplo. Eu poderia acrescentar mais. O que vocês acharam? Bom, não é bom? Dá para usar, não dá para usar? Fica melhor do que o que eu estou fazendo lá? Quanto tempo que eu levaria, pessoal, para ter esse resultado sem a inteligência artificial? Não vamos subestimar a competência do ser humano, né? A gente sabe que a gente conseguiria em 2 semanas, né? 2 semanas, né? Porque eu tenho que ir ali, eu tenho que pesquisar o que eu tenho de solução, eu tenho que encontrar outros entes que estão contratando, né? Então, olha que interessante que ficou a minha tabela, né? Então, eu estou trabalhando com responsabilidade aqui, né, na ferramenta de inteligência. E aí, depois eu posso melhorar, eu posso acrescentar. Por que sumiu? Vamos verificar aqui agora. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui. Agora eu quero copiar essa tabela. Vamos lá, acho que é aqui, copiar tabela. Então está aqui o meu levantamento de mercado. Não ficou bonita? Aí depois a gente arruma ela. Ah, está aqui, ó. Acho que não copiou tudo, né? Não copiou tudo. Mas depois vocês transferem isso aqui para o processo, tá? Vamos ver o que ela sugere aqui no final. E vamos jogar a conclusão lá. Tá, beleza, vamos lá. A gente já sabe, né, que conforme o que ele me trouxe, ele é do mercado.
Trouxe a tabela novamente. Conforme o que ele me trouxe aqui do mercado, né, a aquisição, né, dos pneus seria a melhor solução. Vou pegar só o texto aqui, vamos lá. Então, ok, resolvido o mercado, já sei que é a compra de pneu, agora eu volto para os requisitos, né? Então, vamos continuar provocando aqui. Então, eu pedi a sugestão de requisitos necessários para incluir no edital, prezando pela qualidade, durabilidade e segurança. Vamos ver o que ele sugere. Então, o que ele trouxe aqui como sugestão? Qualidade e conformidade normativas. Pneus novos de primeiro uso, sem reforma, recalchutagens ou remodelagens, devendo possuir certificação do Inmetro e atender à resolução do CONTRAN. Do Inmetro eu sei que é válida, né? Do CONTRAN, né, só teria que avaliar aqui para ver se não teria um problema ali com relação a essa exigência. Obrigação de apresentação de nota fiscal do fabricante. Não é válido, tá? Então, assim, por isso que eu preciso validar as informações. Então, solicitar a apresentação de nota fiscal, né, não é uma exigência válida, então talvez vocês vão ter problema. O que mais? Especificações técnicas mínimas. Pneus devem ser entregues montados e balanceados? Não, né, viajou. Indicação obrigatória de medida, índice de carga, velocidade. Nem todos aqui também são válidos, tá? Carcaça com índice de resistência, rolamento, aderência, piso molhado. Também acho que não é relevante. Aí, No 5.0 ele não dá certo. não dá, né? É que o meu já limitou aqui. O meu já limitou. Garantia mínima de 5 anos. Esse é válido. Esse o tribunal recomenda. Vida útil mínima estimada em conformidade com padrões de fábrica, de 50 para veículos leves e 80 para pesados. Teria que validar. Essa eu não conheço. Exigência de certificação de durabilidade ou comprovação técnica por meio de catálogo, legal também, tá? Então, assim, está bem alinhada, está quase bem alinhada, né? Algumas coisas ali está viajando. Proibição de pneus recondicionados, obrigatoriedade de fornecimento de pneus com proteção contra aquaplanagem e resistência, conforme normas da ABNT, eu acho que isso é válido também. Lote de fornecimento sujeito à inspeção técnica, né? Isso é o de praxe. Sustentabilidade, fornecedor deve ser credenciado no CONAMA, não tenho certeza dessa informação, teria que estudar essa resolução. Essa logística reversa. A logística reversa, para ele recolher, no caso. Esse Conama é só da logística Uhum. reversa. Aí só teria que validar se lá está tratando exatamente da destinação final do pneu, né? Por exemplo, quem fornece pega o velho. Se trata sobre isso, é legal, porque daí lá no último tópico, né, de impactos ambientais e medidas mitigadoras, vai entrar exatamente isso. Tá? Então, teria que validar só para ver se os pneus estão lá. Exigência de comprovação de destinação ambiental adequada, vai na mesma linha. Garantia integral, tranquilo. Fornecedor deve dispor de rede de assistência técnica, não é legal, né? Acredito que não dê para pôr. Substituição imediata de produtos rejeitados durante o prazo de garantia, né? Isso aqui já é fiscalização de contratos. Então, vamos levar para lá, né? Embora nem todos aqui a gente vai considerar, mas depois a gente faz um filtro aqui, né? Esqueço que eu estou com o mouse. Vamos voltar aqui para o nosso requisito. Tá aqui.
Depois a gente trata, né? Mas vocês já entenderam que eu preciso validar. Não é só copiar e colar. Por isso que pegar um ETP pronto do ChatGPT ou de qualquer outra ferramenta não é algo bom, tá? Então eu preciso ir validando e melhorando. Agora, as quantidades eu dei números para ele, né? Então eu posso sugerir aqui para que ele faça um cálculo, né? Obviamente, eu vou precisar de medida de pneus, conforme recomendado para cada tipo, né, de veículo que eu tenho, e cada veículo tem a sua recomendação, né? Eu tenho lá pneu 13 de medida tal para veículo tal, pneu 14 para aquele outro, então conforme o veículo, né, eu vou conseguir ali a especificação da medida, né? Então não é difícil de trabalhar com a especificação, mas eu poderia pedir para ele fazer o quantitativo para mim, considerando os números que eu passei. Pneus por ano? Vou colocar essa agora. Então ele já traz aqui para minha conta, né? 18 veículos de ônibus, né, e 30 veículos de passeio. Então ele trouxe aqui, né? Considerando que cada ônibus utiliza 6 pneus, rodas dianteiras e traseiras, né? Então, geralmente é isso, né? 4 atrás, 2 na frente. Sem contar sobressalentes e a média de 2 pneus por ano por veículo. 18 veículos, 2 pneus, 36 por ano, né? Ele não fez um cálculo inteligente. Mas é que se tivesse direcionado 2 trocas por ano, né? Substituições, daí ele contaria todos os pneus, né? Uhum. Vamos induzir aqui. Só 2 pneus por carro. Aham. Vamos ver aqui no final. Agora foi? Então, agora ele trouxe aqui para mim. 18 veículos, 12 pneus no ano, 216 pneus no ano. Né? 30 veículos, 8 pneus no ano, 240 pneus no ano. Né? Então, aqui trouxe até uma tabelinha. Né? Eu vou levar isso aqui para lá só para que a gente preencha o tópico. Né? A tabela eu não vou trazer para não complicar muito aqui. Por que eu pedi o cálculo? Porque aqui no tópico ele exige a memória de cálculo. Então, assim, geralmente o que os órgãos, né, o que os servidores ali, né, os responsáveis esquecem? Esquecem de explicar da onde que chegaram nessa conclusão. Né? Só coloca ali o quantitativo. Mas aqui no tópico do ETP, ele exige uma explicativa. Está aqui, ó. Acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe deram suporte. Então, eu teria que trazer uma explicativa, né, lógica do porquê que eu tenho esse quantitativo. E, às vezes, não é lógica. Às vezes, aí o servidor se dá conta que está superfaturado o quantitativo, né, que fez só um pensamento ali rápido, pneus até é mais fácil, né, mas acontece muito medicamento, alimentício, material médico, limpeza, né. Então, eu preciso ter aqui uma explicativa lógica, né, para o meu quantitativo. Tá? O que mais que nós temos aqui? Vamos lá. Até para que a gente não extrapole o nosso horário, porque o tempo vai passando, né?
Vamos focar aqui nos tópicos que ele traz bons resultados, né? Valor seria a gente pensar na cotação. A ferramenta traz para mim, se eu trouxer ali a especificação e eu souber direcionar, ele vai trazer para mim fontes, né? Ele vai me sugerir, por exemplo, órgãos que compraram pneus, aí eu vou ter que entrar lá e pesquisar. Ele vai trazer para mim o preço do Comprasgov, se ele encontrar a especificação lá no painel, uma ferramenta antiga que tem. Traz também preço da web, né, da internet. Então, ele faz cotação. Só que eu preciso trazer uma especificação e validar, né? Mas isso é bem simples, tá? Coloca ali a especificação, né, e solicita para que ele traga resultados. O que mais que é interessante? Descrição da solução como um todo. Veja, esse é um tópico que eu considero um tanto quanto repetitivo, né? Ele meio que permeia por todo o objeto, né? Só que trazendo uma visão geral da contratação. E esse é um tópico que a ferramenta também pode me ajudar e me economizar aqui horas de trabalho, né? Então, vamos lá. Outro ponto, para todas as respostas, olha o que a ferramenta me sugere. Se desejar, posso integrar essa memória de cálculo diretamente na tabela do ETP, junto com as soluções de mercado. Então, ele já entendeu que a tabela é do ETP e daqui a pouco ele vai perguntar se eu quero que ele faça um ETP, né? Então, o ideal é que a gente vá trabalhando parcialmente, é que a gente vá validando, conforme o que nós estamos fazendo aqui, filtrando aquilo que não tem nexo com a minha realidade, né? Mas aproveitando aquelas informações que eu conseguiria trazer com horas de trabalho, né? Então, o que nós precisamos hoje? Otimizar. A gente precisa otimizar aqui, principalmente o nosso tempo. Então, vamos pedir para ele trazer para mim a descrição da solução como um todo. Tá, eu não quero esse formato aqui, né? Eu não quero tópico, eu não quero ponto, eu quero texto corrido. Senão vai ficando muito com cara de chat. Então, aí ele trouxe para mim um texto corrido, né? Não quero que fique óbvio que eu fiz um chat GPT, embora essa é a realidade, pessoal. Vocês querem otimizar os seus processos, coloquem isso aqui como rotina, para tudo, tá? Vamos validar. A solução escolhida para a manutenção da frota de palmital consiste na aquisição direta, agora ele já falou do objeto, direta de pneus novos de primeira linha para atender integralmente os 18 ônibus escolares e os 30 veículos de passeio em serviços de saúde, administração e demais secretarias. Considerando a necessidade de segurança, durabilidade e confiabilidade, foi definido que cada veículo terá 2 trocas completas de pneus por ano, totalizando 456 pneus anuais. Essa abordagem garante que a frota opere com toda eficiência, reduzindo riscos de acidentes, paralisações e interrupções nos serviços essenciais prestados à população, especialmente no transporte escolar e em atendimentos de saúde. Todos os pneus deverão atender às normas do Inmetro e resoluções do CONTRAN, possuir garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação e serem fornecidos com montagem e alinhamento. Essa parte aqui ele viajou, né? Mas a gente tira lá depois, né? Então eu ia pedir, ele ia reconstruir, né? E agora a gente vai ter que trabalhar um pouquinho contra o tempo aqui. A solução assegura também a responsabilidade ambiental, exigindo que o fornecedor comprove a destinação adequada dos pneus inservíveis, seguindo a logística reversa. Legal, né? Então, temos que só validar. Do ponto de vista econômico, a aquisição de pneus novos, embora apresente custo inicial superior aos pneus remoldados ou alternativa mais barata, proporciona maior durabilidade e reduz a necessidade de reposição frequente, evitando gastos adicionais com manutenção emergencial e perdas decorrentes de paralisações da frota.
Essa estratégia já é adotada com sucesso por diversos municípios, como Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu e Guarapuava, que enfrentam desafios em suas frotas, mas optaram pela aquisição direta dos pneus novos por meio da licitação própria, obtendo resultados satisfatórios em termos de segurança, eficiência e economia. A escolha da solução, portanto, equilibra perfeitamente o interesse público, a segurança dos usuários e a gestão eficiente dos recursos municipais, garantindo continuidade e qualidade dos serviços prestados à população. O que vocês acham? Ficou bom? Não falou do todo? Descrição da solução como um todo. É isso, né? Às vezes eu vou lá no ETP, eu encontro 2 linhas da descrição da solução como um todo. E aí eu também me sensibilizo com quem fez, porque dá uma impressão de que a gente se pergunta para que esse tópico. Né? Se basta você olhar o ETP como um todo, você já entendeu. Né? Mas, enfim, precisamos responder. Eu vejo que, né, se é descrição da solução como um todo, né, fica até esteticamente mais apresentável. Eu coloquei, tipo, eu sempre coloco um texto, mas tem alguns momentos que eu deixo, tipo, um tópico, por exemplo, coloquei o objetivo da solução, e daí coloquei, tipo, discorrendo. Aí benefício da aquisição, daí eu coloquei ele com uns subtópicos, tipo, qualidade de assistência garantida, suporte técnico integrado, flexibilidade operacional, sustentabilidade. A exigência no ETP, ela tem 3 linhas. Então, assim, se você acha que a tua estrutura fica mais legal em tópico, tranquilo. Vai considerar como errado? Não, de forma alguma. Tudo isso daí tem que fazer sentido. Tá? Tudo isso daí tem que fazer sentido. Tem que ter um sentido lógico. Né? É com relação a isso que eu sempre enfatizo, né, para as pessoas, a responsabilidade. Né? Se você acha que a apresentação em tópico está melhor, ali fica mais claro, tranquilo. Eu gosto mais aqui e em vários pontos, né, do estudo técnico por meio da inteligência, trazer na forma de texto ou tabela. Né? Até para tirar um pouco essa cara de IA. Porque vocês já perceberam que a IA é basicamente isso, é tópico, subtópico, vai fazendo listinha, né? E está tudo certo. Né? Até porque eu estou fazendo isso, eu estou utilizando. O próprio tribunal já recomendou, tem uns 2 anos já. Inclusive tem uma live de 1h30 do tribunal, né, falando sobre o assunto também. Eles disponibilizam também a plataforma. Né? Mas acho que a deles é mais para auditoria, não é? Ah, responde meio de tudo. Aquela Sora, acho que é isso, né? Não, é outro não. O que eu tinha visto que era uma para não é auditoria, para ouvidoria. Havia. Até onde eu tinha ouvido era mais para a ouvidoria, mas enfim. Né? Vamos lá então. E por que recomenda? Né? Porque entende que vem para ajudar, mediante a confusão que tem se gerado no meio com relação ao ETP. E tem dado muita confusão. Né? Muita confusão. Né? Pouco atendimento ao que se espera com relação à legislação. Acredito que foi ano passado, né? Eu assisti uma palestra daquela professora Cristina Stroppa, não sei se já ouviram, conhecem, é bem renomada no meio, promovida pelo tribunal. Né? E aí ela mencionou que lá no órgão que ela atua, eles estavam há 6 meses trabalhando no ETP do objeto para resolver o problema de uma contratação. 6 meses. Nós temos 6 meses por ETP, meio ano. Gente, não dá, né? Para uma contratação. Eu respeito, obviamente, né? Vem lá da União, né? Diante do cenário da União, mas lá nos órgãos está pegando fogo. Né? A gente precisa resolver, é demanda atrás de demanda, é problema atrás de problema. Né? Então, 6 meses não dá. Né? Não dá. A gente precisa otimizar. Se isso daqui otimiza, traz eficácia, né, traz eficiência, vamos se valer disso, né, para que a gente tenha, né, de celeridade para os nossos processos. O que mais aqui dentro do ETP, eu gostaria de trazer o mapa de risco também, embora eu acho que vocês trabalharam o mapa de risco, né? Tá. Vamos lá. Mas o que mais eu consigo aqui fazer dentro